O assunto da aula de hoje é séries de Fourier e sistemas lineares invariantes no tempo. Então séries de Fourier, sistemas lineares invariantes no tempo. O que a gente viu anteriormente, que dado um sistema linear invariante no tempo, se a entrada nesse sistema é uma exponencial complexa, a saída é um h de s vezes exponencial complexa. Então, a mesma exponencial complexa com um ganho dado por esse h de s. Então, para cada s, o h de s é uma constante. A gente viu que a equação desse h de s é a integral da resposta ao impulso do sistema, vezes exponencial de menos s tal. Então, essa aqui é a equação do h de s que a gente viu. E no caso do sistema discreto, a gente tem o equivalente. Se a entrada é uma exponencial complexa, a saída é uma exponencial complexa multiplicada por uma constante, o h de z. Então, para cada z, o h de z possui um valor. E a gente viu que a equação do h de z é o somatório da resposta ao impulso multiplicada por z menos k. Então, o que a gente pode observar? Que para cada s e para cada z, a gente tem um fator que vai estar multiplicando a saída. Então, especificamente, se a gente considerar uma exponencial, uma exponencial imaginária com uma única frequência, uma exponencial elevada a j ômega t, Então, isso aqui é um cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Então, se a entrada for uma exponencial desse tipo, a saída é um h de j ômega vezes a própria exponencial. E o mesmo aqui no caso discreto, No caso discreto, se a gente tem aqui uma exponencial j ômega n, aqui a saída vai ser um h de exponencial de j ômega vezes a própria exponencial. Então, nos dois casos aqui, o ômega é a frequência dessa exponencial. Então, esse h de j ômega e o h de elevado a j ômega a gente chama de resposta em frequência do sistema, porque para cada frequência ômega, o sistema vai dar um ganho diferente que é dado pelo h de j ômega. Então, a gente vai chamar de resposta em frequência do sistema, esse h de j ômega, aqui no caso contínuo, é aquela integral do e a resposta em frequência no caso discreto é o somatório esse somatório aqui. Então, aqui é a resposta em frequência para o sistema contínuo, aqui para o sistema discreto. Então, para cada ômega, que é a frequência, eu vou ter um h de j ômega com valor diferente. Então, cada frequência que está na entrada do sistema vai ser multiplicada por um ganho diferente. Então, o que isso significa? Vamos pegar aqui no caso contínuo, se a gente tem um sinal periódico que é escrito como uma série de Fourier.
Então tá aqui a série de Fourier do sinal x, que é periódico. Se esse x está na entrada de um sistema linear invariante no tempo, a saída y, né, vai ser a mesma combinação linear com as mesmas exponenciais complexas na saída, mas agora cada exponencial complexa vai estar multiplicada por um ganho, né, que esse ganho vai ser dado para cada frequência, né, que é um múltiplo de ômega zero, né, frequência harmonicamente relacionada. Então, para cada frequência, a gente vai ter um ganho diferente. Então, rapidamente aqui, vamos passar por um exemplo que tem no livro, né, que é o 3.16, que ele coloca um sistema que a resposta ao impulso é dada por isso aqui, exponencial de menos t, u de t, né, então uma exponencial decrescente com t, e usando a equação que a gente viu anteriormente, a gente pode calcular, né, a resposta ao impulso, a resposta à frequência, né, que é a integral de menos infinito a infinito, mas como tem um u de t, então a integral passa a ser de 0 a infinito, né, do elevado a menos tal, né, que é o h, nesse intervalo, 0 a infinito, vezes a exponencial complexa. E aí, resolvendo essa integral, a gente vai chegar nisso aqui. Então, para cada frequência ômega, esse h de ômega vai assumir um valor diferente. Então, o que esse exemplo aqui coloca é para a gente supor que a entrada do sistema é a entrada que tem no exercício anterior, né, que ele chega nesse resultado aqui. Então a gente vê aqui que tem uma constante e 3 cossenos, né, cada um com uma frequência diferente. Então o período é 1, então a frequência é ômega 0 é 2π, e esse x tem uma série de Fourier, vou colocar aqui embaixo. Então sinal periódico com período t 1, e vai ter uma série de Fourier que basicamente só vai ter 3 termos, né, porque são os 3 cossenos, né, então tem um termo constante mais 3 exponenciais complexas, né, 3 para k negativo e 3k positivo, né. Então a gente acha essa série de Fourier, onde o A0 é 1, o A1, o A-1 é 1/4, o A2 e o A-2 meio, e o A3 e o A-3 iguais a 1/3. Então, se essa x, sinal x, está na entrada do sistema, a saída vai ser uma série de Fourier com as mesmas exponenciais, só que agora, né, esse peso dk, né, são os mesmos coeficientes ak, né, e mais o fator, né, o ganho que cada frequência vai receber, né, que é o h de jk2π, né, onde as frequências são múltiplos de 2π. Então, obviamente, a gente pode, né, ver aqui, a gente conhece o h, né, que é, vamos repetir aqui quem que é o h. Então, quando o ômega for 0, né, frequência 0, então isso aqui dá 1, então B0 vai ser igual a 0. Quando o ômega for igual a 2π, né, então K é igual a 1, a gente vai ter o B1, então aqui é 2π, então é 1 sobre 1 mais J2π, e o B1 é igual a 1/4, que é o A1, é o A1 vezes
fazer aqui 1 mais J2π. Aí o A menos 1, o B menos 1, aí vai ser a mesma coisa, só que aqui é menos J2π. Aí, etc. Então a gente pode usar a mesma lógica, né? Basta multiplicar, né, por esse fator para achar quem é o BK, né? Ou seja, se a gente tem essa resposta, conhece a resposta em frequência do sistema, a gente pode, a partir da série de Fourier de um sinal, achar a série de Fourier do outro, né, simplesmente porque os coeficientes agora vão ser os mesmos coeficientes e cada um multiplicado pelo ganho da sua respectiva frequência. Tem um outro exemplo no livro, que é um exemplo de um sistema discreto, que a relação entre a entrada e a saída é dada por essa equação. Então é o xn mais o xn menos 1, né, multiplicado com meio, ou seja, a média do xn e xn menos 1. Então ele está fazendo a média de uma amostra com a amostra anterior. Então esse fio é conhecido como a média móvel. Então esse sistema que faz a média móvel de primeira ordem, e se a gente coloca um impulso na entrada, né, a gente acha a resposta do impulso do sistema, né, que é meio de delta mais delta n menos 1. Então a gente acha a resposta do impulso, e achando a resposta do impulso, a gente pode encontrar quem que é a resposta em frequência desse sistema discreto. Então isso aqui vai se dar meio de 1 mais exponencial de menos j ômega. Aqui a gente pode escrever como seno exponencial menos j ômega sobre 2 cosseno de ômega sobre 2. Então essa aqui é a resposta em frequência desse sistema discreto. E a gente olhando o gráfico do que é módulo, o que é fase, isso aqui tem módulo 1 e fase linear, né, que é esse ômega sobre 2. E aí esse aqui vai dar o nosso módulo, né? Então o módulo desse H vai ser algo assim. Então aqui o máximo é 1. Então esse é o módulo. Esse aqui, esse H de J ômega, que é fácil a gente mostrar que isso é sempre uma função periódica de período 2π. Então, repete aqui, né? Ele é sempre periódico período 2π. E a fase, como a gente falou, é linear. Começa em π sobre 2 e termina em menos π sobre 2. Então aqui o ângulo de H de J ômega. E da mesma forma também é periódico, período 2π. Então a gente vê por esse gráfico que cada frequência, né? Então cada frequência que eu pegar aqui no gráfico vai estar multiplicada por um ganho e vai ter uma determinada fase. Então cada exponencial complexa com uma determinada frequência vai sofrer, né, um certo ganho e um certo atraso, né, ao passar por esse sistema linear, né, no caso aqui da média móvel. Bem, então falando desses sistemas lineares, a gente fala que esses sistemas eles filtram o sinal. A gente tem um sinal de entrada, o sinal de saída é o sinal filtrado por esse sistema. E de forma a gente pode especificar, né, as características destes sistemas, né, desses filtros, né, como basicamente 4 tipos diferentes, dependendo de como que são as respostas e frequências deles. Então nós vamos fazer aqui uns
os gráficos da resposta à frequência de filtros ideais, né? Então, um filtro ideal que passa as frequências baixas, né? Então, aqui o 0, ômega C, né? Chamar de ômega C frequência de corte. Então, esse aqui é um filtro ideal, que a gente chama de filtro passa-baixas. Porque passam as baixas frequências, né? Então, aqui multiplicada aqui no caso por 1, né? Então, filtro ideal. E as frequências altas, então, multiplicadas por 0, né? Então elas são eliminadas. Então, passam apenas as frequências baixas. Né? Logicamente, né? O análogo do passa-baixas é o passa-altas. Então, o filtro que passa as altas frequências e corta as baixas frequências. Então, a região de baixas frequências entre ômega C e menos ômega C multiplicado por 0, então as frequências aqui são eliminadas, porque elas têm ganho 0. Já as frequências com módulo maior de ômega C têm ganho 1, né? Então elas são preservadas. Então, esse é um filtro passa-altas. E a gente tem ainda mais dois tipos, né? Tem aqui o filtro passa-banda e o rejeita-banda. Então, o passa-banda ele deixa passar uma certa faixa de frequências, né? Passa-banda ou passa-faixas. Então, passa-faixa ele deixa passar uma faixa de frequência. Então, a gente tem duas frequências de corte, né? Então, as frequências entre essas duas frequências de corte são preservadas e fora delas são eliminadas, multiplicadas por 0. E o outro análogo, né, o passa-faixas, é o rejeita-faixa. Então, ele rejeita as frequências em uma determinada faixa. Então, passam todas as frequências, exceto as frequências que estão entre as duas frequências de corte. Então, rejeita faixa, né, ou rejeita banda. Então, todas as frequências passam, exceto as frequências que estão entre ômega C1 e ômega C2. Bem, para terminar, vamos ver aqui um exemplo simples, né, um filtro passa-baixas RC simples. Então, vamos supor aqui um circuito RC. Então, resistor, capacitor, corrente. Então, aqui VS é a tensão da fonte, tensão do capacitor. E aí, para esse sistema, a gente pode escrever a equação diferencial. A tensão da fonte é RC dVc dt mais UVC. E se a gente faz a tensão da fonte sistema exponencial complexo, né, esse aqui é um sistema linear invariante no tempo, então se a gente toma como saída aqui o VC, né, a saída VC vai ser um H de J ômega vezes a mesma exponencial. Então vou levar isso aqui nessa equação. Então desse lado fica H de J ômega igual RC d de dt do H de J ômega vezes exponencial de J ômega t mais o H de J ômega exponencial de J ômega t. Então, fazendo a derivada, então fica o RC, aí o H de J ômega, né, é constante em relação ao t, né? Então
aqui é a derivada da exponencial complexa, então fica j ômega exponencial de j ômega t mais, e a gente coloca exponencial de j ômega vezes exponencial em evidência, e o que a gente vai ter é o RC j ômega mais 1. Logo, a gente pode escrever aqui o H de j ômega igual 1 mais RC j ômega 1. Então essa aqui é a resposta em frequência desse circuito RC, né, quando a gente analisa a entrada como na fonte como sendo sinal de entrada e a saída como sendo a tensão no capacitor. E aqui a gente pode observar por essa equação, né, quando o ômega for 0, isso aqui dá 1, né? E quando, à medida que o ômega aumenta, isso aqui vai tendendo a 0, né? O módulo disso aqui vai para 0. Então, se a gente fizer o gráfico do módulo do H, então vamos fazer o gráfico aqui do módulo do H de j ômega, fica assim. E para o outro lado simétrico. Então finge que os dois lados são iguais. Então aqui 1 sobre RC. E quando o ômega for igual a 1 sobre RC, né, então essa equação fica 1 sobre 1 mais RC vezes 1 sobre RCJ, então dá J. Vou escrever aqui H de 1 sobre RC igual 1 sobre 1 mais J. Então esse aqui é o módulo disso. Vou colocar aqui. Módulo desse H de 1 sobre RC esse da raiz de 2 sobre 2. Aqui é 0,707. Então, por definição, a gente vai falar que quando o módulo for raiz de 2 sobre 2 do máximo, né? Então o máximo é 1, então raiz de 2 sobre 2. Então, quando o módulo da resposta à frequência for raiz de 2 sobre 2 do valor máximo, né, que no caso é 1, aí a gente vai considerar isso como sendo a frequência de corte do filtro. Então a frequência de corte é 1 sobre RC. A frequência de corte desse filtro, então a gente vê aqui pelo desenho que é um filtro passa-baixas, né? Ele passa melhor as baixas frequências e as altas frequências são atenuadas. Então este filtro RC, quando a gente analisa a tensão no capacitor como a saída do sistema, esse aqui tem o comportamento de um filtro passa-baixas. E fazendo o mesmo procedimento, se a gente olhar a tensão como sendo a tensão no resistor, a gente pode ver que esse aí vai ser um filtro passa-altas. Bem, então por hoje é só.